O que a gente tem que falar de seleção brasileira desde 2010, um lixo. É isso. É um lixo seleção brasileira desde 2010. 2010 foi melhorzinho ainda na Copa do Mundo. 2014, 7-1. 2018, Bélgica. 2022, Croácia. E aí o Ancelotti chega, enche todo mundo de esperança, inclusive a mim, mas não mudou nada, gente. Não mudou nada na seleção brasileira. Na boa, ganhar de 2-0 do Japão e sofrer a virada. A gente não tá falando da Espanha, a gente não tá falando da França, não tá falando da Inglaterra, da Alemanha, da Argentina, até mesmo do Uruguai, da Colômbia. A gente tá falando do Japão. Japão. Algo assim quase inexistente no futebol. O Brasil, a seleção brasileira, nunca tinha perdido para o Japão. Aí essa geração faz o favor. E aí, gente, é aquilo que eu falo. Sem discurso vitimista também, pô. Era muito mais legal por parte do Fabrício Bruno, ó, errei, sou sujeito homem, tô aqui para falar, mas vai passar. Aí não. Aí já vem, peço desculpas. Aí já vem, peço que não sejam covardes. Covarde por quê? Se teve um erro ridículo como esse, vai ser criticado, e não é covardia. E no mesmo jogo, sofrer um erro como esse e depois ainda fazer um gol contra, é óbvio que o cara tem que ser criticado. Não tem ninguém covarde. Covarde é quem fala pelas costas. Aqui, eu tô falando, foi ridículo. Foi ridículo o que aconteceu com o Fabrício Bruno. Foi ridículo o apagão que deu na seleção brasileira. Foi falha do Hugo Souza no terceiro gol. Mas não, já tô vendo nas redes sociais. Não, é sacanagem o que estão falando do Hugo. Sacanagem por quê? Se o cara cabeceou na mão dele e ele espalmou a bola pra dentro do gol. Sacanagem por quê? É o que eu falo, é sem vitimizar a seleção brasileira. Se a seleção brasileira continua o fiasco que esteve nos últimos anos, vai ser falado que ela continua um fiasco. E se a seleção brasileira melhorar, também vai ser falado. Também vai ser elogiado. Mas me desculpa, não dá pra gente falar que o futebol brasileiro se reergueu ganhando de 5 da Coreia do Sul. Aí quando eu falei isso, nas minhas redes sociais, então, eu fui espancado. Aí, gente, na boa, olha o que virou seleção brasileira. Uma virada, 2-0, levar 3-2 do fraco Japão. Ou seja, é um alarme, né? Que fica ligado. É um alerta que começa a acender aí, né? Na seleção brasileira. O que vai ser do Brasil na Copa do Mundo? Foi ridículo. E tem que ser falado, Mauro. Não dá pro Brasil sofrer um apagão porque levou um gol pro Japão, Mauro César Pereira. Eu não acho que seja apagão, não. Eu acho que o time estava muito desfigurado no segundo tempo, né? Um time bem diferente daquele... Não vai ser esse time na Copa do Mundo, gente. Vai ser bem diferente disso aí. Não vai ser esse. Ele fez várias experiências, o time ficou desfigurado e aí tomou gols em falhas individuais muito graves, né? A primeira falha do Fabrício Bruno é uma falha gravíssima. Depois, de fato, ele teve a chance de se redimir minimamente, não impediu o gol, que ele dava para ele rebater aquela bola que estava entrando, ele chutou para dentro do gol. E a falha do Hugo também. Logo depois também, quase o Hugo engole um frango, a bola passou no meio dos braços dele, por sorte subiu. Ele conseguiu tocar e ela subiu. Mas ele tentou agarrar a bola assim, não sei muito bem o que ele quis fazer. Foi um lance também de um erro técnico ali que quase resulta no quarto gol japonês. Eu acho que assim, o Ancelotti ele fez experiências, teve a última oportunidade, que foi essa, não acho que ele possa fazer mais experiências nos próximos jogos, não dá mais tempo, ele tem mais uma data FIFA em novembro, depois em março, então é hora de definir boa parte do grupo, não chamar mais quem não pode contar, chamar quem ele não chamou dessa vez, eventualmente possa colaborar e seguir o caminho dele. O Hugo, acho que é um goleiro que não tem nível, sempre falei isso, para jogar em seleção brasileira, um goleiro que erra muito. Não significa que ele seja um mau goleiro, que ele não seja um bom profissional, não é isso. Ele não está no nível da seleção. O nível de seleção brasileira é sempre um nível mais alto, a cobrança é maior, por uma razão muito simples. Você seleciona os melhores jogadores brasileiros do momento, em tese. E ele não é o melhor goleiro, tem goleiros melhores do que ele, aqui no Brasil e lá fora.
né? Melhores, mais experientes. Se ele quiser o Hugo para ser pegador de pênalti, se ele decidir que, havendo uma decisão de pênalti, vai colocar um goleiro para isso, até posso entender que o Hugo seja mais eficiente do que outros, do que o Alisson até. Ele, de fato, ele é muito bom nesse fundamento. Mas isso não basta. O jogo não é uma disputa de pênalti. O jogo é um jogo de futebol. Você tem que saber, você tem que ser eficiente nas defesas debaixo das traves, nas saídas de gol, no jogo com os pés. Tem vários predicados hoje que os goleiros precisam ter para atender a demanda. O pênalti é algo bem específico. Agora, se ele quiser ter, como a Holanda teve, lá com o Van Gaal, né, em 2014, o Tim Krul, né, que era o goleiro que ele usava para pênaltis, ok, tudo bem. Então já defini isso, já conversa com o titular, né, que é o Alisson, olha, é a disputa de pênalti que vai pegar o Hugo, não é você. Já prepara o ambiente para evitar uma situação chata, como aconteceu recentemente no Racing. O Racing estava jogando contra o Peñarol, o titular era o Arias, o reserva o Cambeses, que agora é o titular. Aí, como o Arias tem um índice ridículo de defesa de pênalti, é menos de 20%, de 15% de vezes a bola não entra. É horroroso, é horroroso. Ele não pega pênalti nenhum praticamente. E o jogo caminhava para os pênaltis, o técnico, o Gustavo Costa, ele trocou no final, tirou o Arias e colocou o Cambeses. Mas não tinha combinado, claramente não tinha combinado, que o titular ficou revoltado. O cara saiu cuspindo a abelha africana. E aí saiu o terceiro gol do Racing e não foi necessário sequer disputar pênaltis, né? Mas isso tem que ser conversado antes, né? Olha, eu trouxe o Hugo, para mim ele é o melhor pegador de pênaltis entre os goleiros brasileiros. Então, se tiver pênalti, Alisson, ele que vai pro gol. Eu vou tirar você e vou colocar ele. E pode acontecer até de não poder trocar, né? De repente, aqui queimou todas as substituições e não poder trocar. Se o jogo pedir as trocas, então, como você pode levar 3 goleiros? Até vai, né? Acho que dá para levar um goleiro para pegar pênalti, se ele achar isso realmente importante. Não me lembro do Ancelotti usar esse expediente antes, mas, enfim, se ele pensar dessa maneira. Agora, para jogar, o Hugo está abaixo de outros goleiros. Eu acho que aqui no Brasil, o Everton é melhor que ele, várias vezes convocado. Não jogava porque os outros dois eram melhores do que ele, o Alisson e o Ederson. Eu acho que hoje o Everson do Atlético é melhor que ele. Para mim, o Léo Jardim do Vasco hoje é melhor que ele, embora não sejam goleiros perfeitos, não, também erram e tal, mas acho que o Hugo está abaixo desses caras, na minha visão. Na minha visão. E o Fabrício Bruno, é a mesma coisa. Existem zagueiros melhores do que ele no futebol. Olha, até o Thiago Silva, veterano, não defendo a convocação do Thiago, não. Acho que a fase dele na seleção passou. Mas até o Thiago é mais zagueiro do que o Fabrício Bruno. E acho que o primeiro gol do Japão é fruto de uma autoconfiança que o Fabrício tem, que é muito maior do que o futebol dele. Ele é mais autoconfiante do que ele é bom. Ele confia muito nele. Ele fala isso, que ele é mais rápido, ele ganha na corrida. Então, essa autoconfiança, acho que o prejudicou. Ele estava com a bola, quando foi ver, a vaca estava indo para o brejo. Isso até, é lógico, abala o jogador. Agora, a crítica não significa vai crucificar, ninguém está crucificando ninguém, está criticando como se elogia quando vai bem. Se ele fizesse uma partida soberba, ele estaria sendo elogiado. Faz parte, é assim mesmo. E a mesma coisa o Hugo. E aí tem um detalhe que eu acho que é curioso. Os dois eram do Flamengo. O Flamengo não quis ficar com nenhum dos dois. Vendeu o Hugo, emprestou e depois vendeu para o Corinthians e vendeu o Fabrício para o Cruzeiro. O Flamengo não precisava do dinheiro da venda. Vendeu porque preferiu ficar com outros jogadores. Certo? Será que 2 jogadores, que um clube brasileiro que tem que pagar multa rescisória, luvas, contrato, comissão para ter o jogador, abre mão dele? Será que a seleção, que pode apenas apontar, quero você, quero você, quero você, não tem que fazer contrato, não tem que pagar a multa rescisória, né? É só usar o jogador. Paga lá parte do salário enquanto está a serviço da CBF. Será que esses jogadores que um clube abriu mão, faz sentido que eles sejam jogadores da seleção brasileira? Será que a avaliação do Ancelotti está certa? É só uma reflexão, só para pensar. Poderia ser o Palmeiras, poderia ser um outro clube brasileiro. Mas o fato é que o Flamengo não quis ficar com o Hugo e não quis ficar com o Fabrício. O Fabrício seria reserva no Flamengo. Ele queria jogar, então tá bom. Ficou com outros jogadores e ele foi embora. E o Hugo a mesma coisa. Foi emprestado lá para Portugal, depois para o Corinthians e finalmente adquirido em definitivo pelo Corinthians. Não são maus profissionais. Ele não é um mau zagueiro, o Hugo não é um mau goleiro. Mas eles não estão, na minha opinião, no nível que você espera de um jogador da seleção brasileira. E hoje as falhas individuais dos dois foram capitais na derrota do Brasil. Num time muito desorganizado, que é um time cheio de transformações. Mas não vai ser esse time na Copa do Mundo, vai ser outro. Acho que o Ancelotti, obviamente, percebeu ali muitas coisas. Porque, por exemplo, o Paulo Henrique do Vasco fez um gol bonito. Não é um jogador para a seleção, na minha opinião. Ele atende a demanda do Vasco ali, ele é um bom lateral no Vasco, sempre achei. E é mais no ataque. Será que ele vai formar bem numa linha defensiva, numa necessidade do Brasil ter uma linha mais sólida? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso.
Aí a gente pode lembrar do Zé Carlos, na Copa de 98, né? Que fez um outro jogo bom no São Paulo, o Zagallo levou para a Copa do Mundo para alimentar passarinho. Né? Imitava passarinho como ninguém. Sim. Não existe imitador de passarinhos. Né? Que Deus o tenha, mano. Tem história que quando o Cafu toma um cartão, aí ele chega pro São Paulo. Quem será que vai jogar? Quem será que vai jogar? É você. Agora imita o Cafu. Imita o Cafu, isso aí. Exatamente. E o outro lateral direito que eu acho que foi na Copa, que eu acho que também não tinha nível para a seleção, era o Fagner, que foi jogar contra a Bélgica em 2018. O Fagner, um bom lateral para o Corinthians, para o Vasco, os clubes que jogou, mas não acho que... E o Tite levou porque era o homem de confiança dele, que jogou com ele. Por acaso, laterais direitos. Então, assim, uma coisa... O cara jogar bem no clube não significa que tem que ir para a seleção. Eu sempre citava como exemplo aqui até 2023 o Germán Cano. O Cano tem que ir para a seleção. Eu falei, não tem que ir para a seleção argentina. Não, mas ele faz muito gol, sim, mas tem atacantes melhores. Tem o Julián Álvares, tem lá o Lautaro, os caras foram campeões do mundo. O Cano não está nesse nível. Agora o Flaco, mais jovem, tudo foi convocado, vai ser observado. Outros jogadores também que eu acho que não dá mais. O Richarlison não dá, gente. O Richarlison está vivendo dos seus bons momentos, que foi na Copa do Mundo que passou. Não dá. Hoje ele perdeu um gol de cabeça por mau posicionamento. O Estevão foi na direita, fez o cruzamento, ele estava mal posicionado, ele estava sozinho. Cara, o bom atacante que vai cabecear, ele já tem uma noção de tempo de bola, onde a bola vai descer, ele se posiciona corretamente para dar o cabeceio. E ele estava muito na frente, quando a bola veio, ele mal alcançou, cabeceou para fora. Estava sozinho. Sozinho. Um cara na situação dele, ele só está recebendo chance, na minha opinião, porque o Ancelotti trabalhou com ele no Everton, conhece o jogador, ele rendeu bem com o comando do italiano, então ele confia, mas é mais pelo passado do que pelo presente. A fase de Richarlison até já foi pior. Mas ele não está no nível da seleção. E aí você tem... Cara, nem precisa estar jogando, tá? Basta não estar lesionado. Se você tem o Endrick, que tu leva o Richarlison, eu não entendo. Eu não entendo. O Endrick, porque o Xabi Alonso, azar do Xabi Alonso, que não escala. Azar dele. Porque o Endrick é um atacante jovem, forte, goleador, sabe, um jogador, tem tudo para ser um jogador de altíssimo nível, um início difícil no Real Madrid. É para testar, traz o Endrick, pô. E já mostrou que tem ruevos, né? Porque quando estreou lá com o Dorival, fez gol lá na Inglaterra, na Espanha. Não está jogando porque ele se machucou. Tem a concorrência do Mbappé. O Dorival até podou ele na seleção, viu, Maurício? Também. Ele fez gol contra... Não, e fez gol contra o México. Não, e não chamava mais. Os 3 primeiros jogos dele foi, e não chamou mais, e quando botava... Por exemplo, lembra esse jogo, botou num... Não digo cama gelada. Os cadê para jogos mais fácil? Ele botava. Aí pegou ele que meteu contra o Uruguai. Lembra que eu falei aqui? Com aqueles zagueiros lá, tudo assassino. Sim. No mata-mata da... mata-mata da Copa América. O Vinícius estava suspenso. Até atrapalhou o Endrick na seleção. Agora, o Endrick, eu acho que é um jogador jovem que ele tem que ser trabalhado para ser aproveitado na seleção. Acho que você tem que olhar o potencial. Se o técnico lá no escala é problema do Xabi Alonso. Agora, tem concorrência do Mbappé. No Mundial apareceu lá o menino lá que Gonçalo Garcia. O Gonçalo Garcia, que é espanhol, né? Aí você tem essa questão também, atacante espanhol, jovem também. Então ele tem uma concorrência grande. Houve acho que é um erro. Não sei se foi dos empresários dele quem definiu isso, que foi não escrevê-lo no Real Madrid Castilha, que ele não joga. 5 meses já. É melhor ele jogar no Castilha do que ele não jogar. O Richarlison seria titular do Real Madrid? O Igor... Jamais. O Igor Jesus, jamais. nem faria parte do elenco. Entendeu? Ele está ali, mas assim, se o técnico não escala, é o problema do técnico, tem que olhar o potencial. Ele conhece o Endrick. Eu acho o Endrick um desperdício, cara. Eu fico imaginando assim, se o Endrick virar o jogador que muitos de nós imaginamos que vai virar, né? Eu imagino que sim. Que ele ainda é muito novinho, né? Ele está agora com o quê? Com 20, né? 19, né? É que ele foi... 19 anos. Nem 20 ele tem. Então eu imagino que ele vai ser um atacante de primeiríssima linha. Tem tudo para isso. Ele é forte, tem personalidade, é corajoso, encara a zagueirada. Bem na bola. Às vezes até pega um pouco pesado nas disputas de bola ali e tal, enfim, mas é uma questão de amadurecimento. Se ele não for à Copa do Mundo, pode ser que na outra Copa vai ser, pô, o Endrick não foi na Copa, né? Tipo o Falcão em 78. O Coutinho não levou o Falcão em 78. Aí na Copa de 82 era o rei de Roma, pô, cara, Falcão não jogou na Copa de 78, o Coutinho não levou, a gente ficava discutindo isso, como pode, né, que erro, né, que o Falcão já era bicampeão brasileiro pelo Internacional, 75, 76, a Copa foi em 78 e foi tri em 79 pelo Internacional, jogando com Caçapava, Carpegiani, Batista, aqueles caras todos no meio campo, e não foi na Copa do Mundo da Argentina, por uma escolha errada do Coutinho, na opinião de muita gente. Então eu não estou comparando o Endrick ao Falcão, estou dizendo o seguinte, é um jogador talentoso, jovem, e que de repente ele não for na Copa. Cara, são 26 jogadores. Aí vai o Richarlison, o Igor Jesus, é um bom jogador e tal, mas, cara, sinceramente, eu acho que ele deveria investir nesses caras. Como eu acho que ele tem que investir muito no Estevão. O Estevão tem que jogar.
Estevão tem que jogar. Esses caras têm que ser preparados para ganhar cancha, para chegar na Copa do Mundo, a camisa não pesar, com mais personalidade, mais confiança do técnico. Eu acho que passa muito por esses garotos aí, eles com o Vinícius, com o Rodrigo. Último jogo do Endrick, 18 de maio. Isso, Mauro, que você falou aí, por exemplo, para que melhor momento do que você vem de uma vitória de 5-0 contra a Coreia do Sul, o menino é novo, botar de novo, vai de novo para o outro jogo. Botaria o Estevão de novo. Sim. Aí depois, quiser, tira no intervalo do jogo. Pô, não tem melhor momento do que você ganhar confiança, que ó, meti gol, aí no jogo seguinte eu vou jogar de novo. Sim. E quando entrou, deu um passe pro Richarlison, que o Mauro falou aqui, que o Richarlison tava, a bola foi muito boa. A bola foi ótima, mau posicionamento. Querer olhar na beirada do campo, assim, por exemplo, os jogadores de beirada, mas esse Rodrigo jogou bem, voltaria com o Rodrigo, com ele de novo para esse jogo. Sim, para dar uma sequência. Assim, não tiraria todo mundo. De repente ali ele começa a estar encontrando uma formação, né? Ele pode estar encontrando a formação. Ele tem o Rafinha. Assim, eu acho que passa muito pelo Rafinha e por esses caras. Acho que o Rodrigo, o Vinícius, o Endrick, se ele for aproveitado e conseguir bem, e o Estevão é óbvio. Para mim o Estevão assim, é óbvio que tem que jogar. Por exemplo, a gente viu no jogo passado o Bruno Guimarães dando passe. De novo hoje, passe. Sim. Vai ganhando confiança, vai ganhando moral, pô, é isso que eu tava falando. Paquetá também deu uma bola muito boa no gol do Martinelli. Vai ganhando confiança e vai pegando essa confiança e entrosamento. Martinelli, então acho que esses são os jogadores que são opção. Agora, eu acho que os caras que têm caráter mais decisivo são esses. E assim, ele vai precisar de jogador decisivo. O Vinícius é jogador decisivo do Real Madrid, ele pode ser na seleção. Acho que o Rodrigo é também. Cara, o Rodrigo entrou várias vezes no jogo do Real Madrid no segundo tempo, prorrogação, ele ia lá e resolveu o jogo. Esses caras estão acostumados a jogo grande, não vai ter medo de cara feia. Já passou a Copa do Mundo, o Rodrigo já perdeu o pênalti, já foi batizado, já passou por dificuldade, ainda é novo. E depois de muito tempo voltando na seleção, e jogou bem pra caramba o jogo passado, voltaria com ele de novo hoje. Sim. E ele entrou no segundo tempo, no começo assim, meio frio, depois que ele esquentou, ele balou driblando todo mundo. Mas eu acho que ele vai começar agora, assim, eu imagino que a partir de agora, assim, acabou a brincadeira de experiência e tal, não dá mais. A próxima deve ser já, sei lá, 90% dos convocados já na cabeça, perto disso. Aí em março ele está com a turma fechada. No março pode ter uma dúvida ou outra, sabe, daquele assim, o terceiro goleiro, o zagueiro, última opção para a zaga, fulano ou ciclano, aquele cara que dificilmente vai jogar. Eu acho que hoje ele tem umas 5, 6 dúvidas no grupo. Eu acho que ele não tem muita dúvida, não. Não deve ter muita, não. E aí eu acho que ele tem que aproveitar esses 4 jogos que ele tem, né, são 2 agora, 2 em março, para justamente fazer esses ajustes, né? Começar mais um mês para treinar. Exato, ele vai treinar, mas já está com uma ideia mais em mente. Porque eu acho que do meio para frente tem muito jogador bom, cara. Muito jogador bom, jogadores jovens, tem muito jogador jovem, jogador bom, cara. Os caras jogam em time grande. Até lá, até a Copa, o Estevão vai ter uma temporada inteira no Chelsea. O moleque já fez um gol na vitória em cima do Liverpool semana passada. Né? Porra, que é o atual campeão inglês, o time ia ser batido. Ele já tinha dado um chute perigoso, o goleiro defendeu, depois foi lá e fez o gol. Né? Então, os caras lá na Inglaterra estão maravilhados com ele, com a personalidade dele. Já estavam com o olho grande dele há um tempão. Quando ele fez aquele gol no Mundial em cima do Chelsea, mais ainda. E se é para testar o Richarlison, testa o Endrick, cara. Leva o Endrick na próxima convocação. Repito, se o Xabi Alonso não tá utilizando, eu vou até mais longe. Ele, como técnico da seleção brasileira, ele tem a condição de chamar o Endrick em novembro, conversar, ver como ele está, ver nos treinos, treinar, botar para jogar um pouco. E até conversar com ele. Falar, cara, se você estiver jogando regularmente é melhor para você. Porque se o Endrick quiser, ele vai chegar lá com os empresários dele, a turma lá que cuida da carreira dele, né? Chegar para o Real Madrid, então, empresta, joga um tempo. Eu acho que o ideal era ele estar, como foram os outros, jogando no Castilha, à disposição do time principal. Mas você nem fez com o Casemiro? Exato, Casemiro, Vinícius, Rodrigo, tudo. O Renier também. Renier foi o único que não deu certo. Está no Atlético Mineiro, voltou depois de várias tentativas europeias, voltou para o Brasil. Os outros acabaram dando certo. O Casemiro foi recomprado, foi para o Porto com cláusula de recompra, o Real Madrid trouxe de volta. Então, jogando no Castilha, você não está jogando no time principal, mas é claro que o Real Madrid está olhando para o time de baixo. É um laboratório. E você está jogando no meio de jogadores jovens. Valverde jogou lá? Pois é, vários deles jogaram. Aí fizeram, não sei de quem foi essa escolha, do Real Madrid, dos empresários dele, num acordo que ele não foi inscrito. Eu sei que ele não está inscrito. Quem foi o pai da criança, sinceramente, eu não sei. Posso até tentar descobrir. Mas eu acho que não foi uma boa escolha, porque ele não joga. Então, talvez, nesse cenário, já que ele não pode jogar no Castilha, a solução seria, no meio da temporada, em janeiro, ele ser emprestado a algum clube interessante, não um clube ruim. Jogar num clube com um bando de cabeça de bago, brigar para não cair, acho que é ruim para ele. Pegar um clube, pelo menos, de um porte médio, que ele possa fazer uma temporada. Porque, cara, outro dia a gente falava do Estevão. O Estevão ganhou um campeonato brasileiro pro Palmeiras, gente, com 17 anos.
O Hendrick, né? O Hendrick, perdão. O Hendrick, ele ganhou um campeonato brasileiro. Ele ganhou o campeonato. O Palmeiras estava lá longe do Botafogo. E não só no jogo do Rio da Virada, não. Isso foi em 2023. Então eu falei que a Copa vai ser em 26. 3 anos mais velho. Como é que um jogador desse potencial, de repente, não serve mais? É o Igor Jesus e o Richarlison. Sinceramente, eu não entendo. Não está jogando, repito, problema do Xabi Alonso, que deveria olhar com atenção, porque é um jogador muito potencial. Pode não virar. Às vezes o jogador não se desenvolve e tal, mas, enfim, sei lá, vai emprestado para algum time, vai emprestado para o Palmeiras, vai para algum lugar, onde ele jogue, onde ele possa jogar. Pro Antony foi bom isso? Pro Antony foi bom. Estava no United, sim, encostado, foi no Betis, jogou muito bem. Jogou, agora foi comprado definitivo, está lá. É um clube médio onde ele consegue, é um clube que chegou foi até a semifinal, né? Sim. Da Liga Europa. Um clube desse te dá a oportunidade de se destacar minimamente. Eu acho que é ruim pegar um tipo de briga para o rebaixamento, que você não vai estar no meio de jogadores de um nível mais baixo. É só fazer uma escolha interessante. E ele tem mercado, claro que ele tem mercado. O jogador do Real Madrid tem sempre mercado, né? Você chega com o selo Real Madrid, você não tem mercado? Claro que tem mercado.